ele falou sobre contratações e deixou claro que o Vasco vai em busca só de mais um atacante. Não especificou característica, ou se é de beirada, se é centroavante, mas que o Vasco procuraria um centroavante diferente das características do que tem hoje dentro do elenco. E o que a gente tem de informação, que é o que mais quente tem hoje no Vasco nesse momento em relação ao mercado, é a possibilidade do Brenner, hoje jogador da Udinese, ex-Fluminense, ex-São Paulo, ser o novo reforço do Vasco. O Admar Lopes, na coletiva de anteontem, ele fala que o Vasco já estava já estava com negociações avançadas por um jogador, que seria uma compra em definitivo. Isso porque o Vasco, nas últimas janelas, desde que o Admar Lopes chegou, o Vasco tem trabalhado muito com contratações inicialmente por empréstimo, com uma opção de compra. Até pela necessidade financeira que o Vasco tem. Então o Vasco não chega de imediato, não tem chegado de imediato fazendo a compra de nenhum jogador. Foi o que aconteceu com Robert Renan, Cuesta, Matheus França, Andrés Gomes, por exemplo, na janela do fim do ano passado. E agora, nesse momento, o Vasco contrata também o Rojas por empréstimo. E o jogador seria o Brenner, da Udinese, jogador bem conhecido do Fernando Diniz. Diniz trabalhou com ele no Fluminense, trabalhou com ele no São Paulo. O Brenner, inclusive, talvez o melhor momento da carreira do Brenner até agora tenha sido exatamente atuando pelo São Paulo com o Fernando Diniz. Ele muda um pouquinho a característica do Brenner. O Brenner, na época de Fluminense, era mais um segundo atacante, em alguns momentos até um jogador de beirada, um ponta esquerda, e ele se torna um camisa 9 com o Diniz, e um camisa 9 com as características que o Diniz gosta, que é esse jogador de mais mobilidade, que foi exatamente o que tirou espaço do Verratti no time titular, e o Ryan ganhou esse espaço. Não sei se a Raíza tem alguma informação sobre essa... A gente estava falando sobre isso ontem aqui, a gente falou muito rapidinho, acho que foi até em off que a gente estava conversando, né? Que a gente teve um probleminha, acabamos encerrando um pouco mais cedo, sobre essa negociação com o Brenner. Mas alguns veículos já falaram sobre isso, hoje o Lucas Pedrosa falou sobre isso, e a ESPN já tinha dado essa informação também sobre o Brenner, que na verdade é um jogador que o Vasco já busca desde o meio da temporada passada, tá? Antes do Ryan se tornar centroavante, quando jogava pelo lado, o Vasco já queria contratar o Brenner, o Vasco não conseguiu chegar no acordo com a Udinese, ele acabou sendo emprestado ao Cincinnati, né, dos Estados Unidos, e aí jogou essa última temporada por lá. Ele teve lesão, ele chegou na Itália e teve uma lesão. Ele jogou 22, se eu não me engano, pelo São Paulo, 22, 23 pelo São Paulo, vai para a Itália, tem uma lesão, fica um período fora e quando volta não consegue uma sequência, acabou sendo emprestado pelo Udinese. O Vasco tentou ele no meio do ano passado e acabou não sendo contratado. E agora o Vasco tenta a compra, né, de parte dos direitos do Brenner para ser esse novo 9 do Vasco. Não sei se já avisando, inclusive, uma possível saída do Ryan, não sei se nessa janela ou na próxima, mas seria possivelmente para assumir essa camisa 9. O Ryan pode voltar a ser ponta, por exemplo, pode ser uma opção ali para o Diniz, ou até o Brenner iniciar o ano como reserva, e caso aconteça uma saída do Ryan, o Brenner assuma essa condição. Raíza, você chegou a ter alguma informação sobre isso? Conseguiu apurar alguma coisa? Ô, Garoni, ontem conversei com uma pessoa do entorno do Brenner, né? E o que me passaram é que ele tá querendo muito vir pro Vasco. É um pedido do Fernando Diniz. O Diniz gosta muito dele. O Diniz já falou com ele em alguns momentos. Né? Um pouco do que o Felipe Luiz também de vez em quando faz no Flamengo, quer ligar para o jogador, explicar para ele como é que entende ele no esquema de jogo, quais são os planos que tem para ele. Então houve essa conversa do Diniz com o Brenner para mostrar para o Brenner o que ele entende do Brenner dentro desse time do Vasco, como é que ele enxerga a importância que o Brenner terá no esquema de jogo dele. Então é desejo do jogador, o staff dele está tentando convencer lá o Udinese, porque me passaram é que houve um pouco uma diferença aí entre a pedida inicial da Udinese. O que me passaram, Garone, era que a pedida inicial da Udinese é de 6 milhões de euros. Foi essa a pedida, 6 milhões de euros. E a oferta do Vasco, a oferta inicial do Vasco foi por metade, foi por 3 milhões de euros. Então são as partes tentando chegar ali num denominador comum, né, ver como é que consegue compor. O sentimento ali de pessoas do entorno do Brenner é que a chance ela é muito grande dessa negociação ser concretizada. Agora é isso, a negociação é a Udinese puxando para cima e o Vasco tentando puxar mais para baixo. Bandeira, lembra dele no São Paulo, no Fluminense? Você acha que poderia ser uma boa pro Vasco? Lembro dele até mais no São Paulo. Sim. Gostava do Brenner. Os números dele são interessantes. Com 8 gols agora nos últimos jogos. 8 gols 21. e 3 assistências. São 11 participações em 21 jogos.
bom número, até me estranha só o Vasco estar tentando. Sim. Porque é um jogador que em outras janelas chamou mais atenção no futebol brasileiro, teve mais time de olho. Eu lembro que a torcida do Botafogo, ou parte da torcida do Botafogo, pedia para que o Botafogo negociasse com o Brenner, tentasse trazer. Ele estava até mais valorizado à época, e agora parece que... Ele saiu muito em alta do São Paulo. É, Quando ele vai saiu para o Udinese, ele tinha feito uma baita temporada com o São Paulo. Ele vai para o Udinese, mas ele chega e machuca. Isso. E aí ele não consegue mais ter uma sequência jogando lá fora, né? Mas até mesmo na MLS eu lembro de gente pedindo o Brenner por aqui também, no futebol brasileiro. Eu creio que se chegar ao Vasco vai agregar. É claro que o vascaíno não quer perder o Ryan agora, Sim. mas em algum momento vai perder. Então é melhor estar preparado. E o Brenner é um atacante com bom poder de finalização. Isso é muito importante hoje. Deveria ser óbvio, não é. Sim. Não é. Cadê o Ilan pra falar do Everaldo? Cadê aqui? o Ilan? Já pensei logo no Ilan. E não é só o Everaldo, tem muito atacante Gonzalo por aí. Plata, a gente falou muito do Plata de 9 no Flamengo. É isso, com pouco poder de finalização. É. E o Brenner tem bom poder de finalização, isso é importante. O gol custa caro, o Vasco vai ter que pagar um salário bem interessante para ele, mas tem que chegar aos números que o time italiano pede. É um bom movimento, João? Você acha que é um bom movimento do Vasco? Eu acho que sim, eu acho que o Vasco tem que buscar esse atacante meio termo, né? Eu acho que ele é um atacante meio termo entre o Verratti e o Ryan, né? Eu acho que ele consegue suprir a necessidade de um e de outro, para você ter a liberdade de utilizar o Ryan como ponta. O Nuno fez uma ótima temporada, mas talvez em alguns jogos seja mais interessante ter o Ryan de ponta e deslocar o Andrés Gomes para ponta esquerda e ter a opção. O Nuno é muito polivalente, o Nuno pode jogar pelo meio, o Nuno joga já de lateral. O Nuno terminou o ano jogando pela direita, porque o Gomes ganha a condição titular jogando pela direita e o Nuno continua na esquerda. No fim do ano já estava o Gomes pela esquerda e o Nuno pela direita. Pois é. E o Nuno pode ser uma opção até pro Coutinho por dentro. Sim. Então você pode até dar uma... Até de lateral, ele já jogou né? esse ano, né, com o Diniz. O gol do Nuno na final da Copa do Brasil é o Gomes pela esquerda com o Nunes vindo da direita. O Nuno vindo da direita, né? Então, assim, com esse cenário, faz muito mais sentido você buscar um outro atacante para você ter versatilidade, né? Porque o futebol do Fernando Diniz, ele tem muito disso, né? Desses jogadores polivalentes, jogadores que conseguem agir de várias maneiras, até para dar dinamismo pro estilo de jogo dele, porque é um estilo de jogo que as pessoas já entendem mais ou menos a base do que ele vai fazer, mas você surpreender a maneira como você traz esses atletas é também uma parte do que o Fernando Diniz faz muito no Vasco. Então, ter esse centroavante é muito interessante, a gente pode até considerar, né, com o Thiago Mendes melhorando e tendo o Cauã Barros talvez numa posição menos de posição, a gente pode ver um Vasco de repente com dois atacantes lado a lado, com o próprio Brenner e o Ryan lado a lado, né, e utilizar o Coutinho pelo meio e o Thiago Mendes como saída de bola, ou o Cauã Barros como contenção e o Thiago Mendes mais à frente. Então, o Brenner ele é uma contratação que, além de ser esse finalizador, esse atacante que é importante, que é uma necessidade hoje do Vasco, ele também dá opções para o Fernando Diniz. Eu acho que ele amplia o leque do Fernando Diniz de como pensar o futebol do Vasco para a temporada. E só para eu me corrigir aqui, o Brenner, na verdade, ele sai para o Cincinnati e aí ele vai muito bem nos Estados Unidos, aí a Udinese compra ele, chega na Itália e tem a lesão, acaba perdendo, ele perde quase que o primeiro ano ali dele, os primeiros meses, e aí vai ganhando espaço, não consegue se firmar, volta pro Cincinnati emprestado, tava lá jogando agora nesses últimos meses. É por isso que eu falei que na MLS também tinha gente que foi pedindo. Quando ele explodiu e foi pra lá. Foi na MLS, isso mesmo. Eu achei que ele tivesse saído daqui direto pra Udinese, mas não. E aí o curioso, porque o Diniz levou ele pro Fluminense. Porque o Diniz trabalhou com ele no São Paulo, aí o Diniz vai pro Fluminense, e aí ele leva o Brenner pro Fluminense, ele quase não joga, a torcida do Fluminense, acho que praticamente jogou pouquíssimos jogos, e aí o Diniz volta pro São Paulo depois, e aí ele leva o Brenner pra lá. Ou ele vai pro Fluminense, indica o Brenner, depois ele vai pro São Paulo e volta com o Brenner pra lá, e aí é o ano que o Brenner estoura, que ele faz mais de 20 gols na temporada, algo que o Vasco busca. O Verratti entregou 27. O Brenner, no último ano dele no Brasil, fez 22. Né? Você tá vendo os números ali. Isso aí tá 19, 20, mas foi 20, né? Foi 2020, 44 2020. jogos, 22 porque é 19, gols. 20, mas é a temporada de pandemia também. de pandemia, então verdade. por isso os números são meio quebrados. E aí, um gol a cada 2 jogos. Acho que essa é a média que todo mundo busca num centroavante. E é um cara de mobilidade. Aí finaliza bem com as 2 pernas, assim. Não. É um cara... E o Diniz gosta disso, né? Desse atacante que gera jogo. A gente tá olhando os números de gols, e claro que isso tem que ser visto, mas é um cara que, além dos gols, entrega movimentação, que é o que o Diniz cobra, né? Senão ficava com o Verratti. Senão você tinha o Verratti ali já para isso. Esse é o movimento do Vasco.
tentando mudar um pouquinho esse cenário que antes eram só contratações por empréstimo, agora tenta fazer uma compra ali com o Brenner, que acho que entra muito nessa questão de possibilidade de mercado, né, Papo? Que a gente debatia até sobre o Paquetá, que o Brenner já teve seu auge, como você falou, né, Bandeiro? Onde todo mundo tava de olho no Brenner. O Brenner deu uma sumida, teve lesão, e agora o Vasco tenta buscar.